Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre um hábito que a maioria de nós tem, que é de começar coisas e não dar sequência nessas coisas. Ou seja, a gente começa projetos e a gente não dá sequência nesses projetos, a gente não termina. A famosa muita iniciativa e pouca acabativa que a gente já ouviu falar. E como esse hábito, ele afeta a nossa autoestima, como ele afeta a nossa autoconfiança. Muitas de nós começam um projeto novo, começa algum desafio novo na nossa vida, quer seja ler um livro, quer seja concluir uma faculdade, quer seja fazer um curso online, a gente não termina esses projetos. Começa a ler um livro, começa a fazer a faculdade, tranca, começa a fazer um curso online, para pela metade, e esse comportamento afeta demais a nossa crença de capacidade, a nossa identidade, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui com você. A primeira coisa que vai acontecer com você é que você vai gerar desmotivação para sua vida. Você vai perder o ânimo para fazer as coisas. E isso vai gerar um sentimento de fracasso muito grande em você. Você vai ver todo mundo avançando e você paralisado. Então a primeira coisa é a desmotivação. Segundo ponto, autoconfiança. Sua autoconfiança vai pelo ralo. Por quê? Porque você percebe em você aquele comportamento de começar e não terminar. Isso gera muita insegurança em você. Por quê? Porque você tem um comportamento, o seu cérebro grava esse tipo de comportamento que você tem, que é o comportamento de quê? De começar coisas, não terminar essas coisas. Essas experiências ficam registradas no seu cérebro. E toda vez que você tentar fazer algo, essas experiências estão lá no seu subconsciente, elas vêm à tona e você repete mais do mesmo comportamento. Começa e não termina. Automaticamente você se torna uma pessoa insegura. Terceiro ponto é a frustração. Você começa a ficar frustrada com você mesma. Você começa a carregar na sua mochilinha, na sua jornada, várias pedrinhas que eu chamo de frustração. Começa a ocorrer uma insatisfação interior dentro de você. Por quê? Porque você está insatisfeita com o seu próprio desempenho, com o seu próprio comportamento. O próximo ponto, o quarto ponto que eu quero abordar aqui com você é com relação à ansiedade. Você vai se tornando uma pessoa cada vez mais ansiosa. Todas as vezes que é colocado algum desafio à sua frente, alguma possibilidade nova para que você abrace, mude sua vida, mude o seu destino, você vai fugir disso. Por quê? Porque já está registrado lá no seu subconsciente que você começa coisas e não termina coisas. Então já tem lá um sentimento de fracasso, de derrota, uma crença de não capacidade. Então você vai colocando várias pedrinhas na sua mochila, pedrinhas da frustração. O quinto ponto, você se torna uma pessoa altamente procrastinadora. Você começa a fazer aquele famoso empurrar com a barriga. Você começa a entrar numa zona de conformismo e você começa a aceitar que a sua vida tem que ser daquele jeito ali mesmo, porque já está registrado na sua mente que você não consegue, que você não é capaz, que você não é boa o suficiente. Por quê? Porque você começa várias coisas e não termina essas coisas. O sexto ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que você começa a se sentir muito culpada. E a culpa, ela causa um peso muito grande nas nossas costas. E esse peso, a nossa bagagem, vai ficando cada vez mais pesada. E aí é que fica mais difícil mesmo você começar alguma coisa e terminar essa coisa. Então, mais uma bagagenzinha de culpa. Por quê? Começou alguma coisa, também não concluiu essa coisa. O sétimo ponto que eu quero trazer aqui para você é com relação à dificuldade de organização. Porque uma pessoa que começa muitas coisas e não termina nada, ela também vai ter dificuldade de organização, ela vai ter dificuldade de gerir a própria rotina, ela vai ter dificuldade de ter uma rotina minimamente programada. Ela vai no famoso deixa a vida me levar. E automaticamente, uma pessoa que vive no modo deixa a vida me levar, ela não tem sonhos, ela não tem metas, ela não tem projetos. E uma pessoa que não tem sonhos, que não tem metas, que não tem projetos, é uma pessoa que está vivendo uma vida sem propósito, sem sentido. E o último ponto que eu abordo aqui com você, que é o oitavo ponto, é com relação a uma desconexão de quem essa pessoa realmente é. Uma pessoa que começa muitas coisas e não termina nada, ela se desconecta da própria identidade. Ela começa a se enxergar como os próprios resultados que ela tem.
E os nossos resultados não podem definir quem a gente é. É uma questão de ajuste, é uma questão de ajuste de rota, de mudança de hábitos apenas. Não tem a ver com a nossa identidade, com quem nós somos. Só que o fato dessa pessoa começar muitas coisas e não terminar nada, gera nela uma desconexão de quem ela realmente é. Falta a ela um senso de pertencimento. Mas, Viviane, como que eu faço então para resolver essa questão? Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu começo muitas coisas e não consigo concluir nada. A dica de ouro que eu te dou: faça apenas uma coisa de cada vez. Você decidiu começar a ler um livro, que é algo muito legal para transformar nossa mentalidade, para fazer a gente amadurecer, crescer. A primeira coisa que eu te indico: não comece grande, comece pequeno. Pequenas coisas levam você a conquistas maiores. E quando você começa pequeno, fazendo pequenas ações, isso vai fortalecendo a musculatura da sua autoconfiança. Toda vez que você se propõe a fazer algo pequeno e você consegue fazer aquele algo, é uma conquista. E as pequenas vitórias, elas vão gerando autoconfiança na gente, elas vão trabalhando na nossa autoestima, elas vão trabalhando na nossa crença de capacidade. Então, se você decidir começar a ler um livro hoje, comece decidindo a ler apenas uma página por dia. Não decida ler um capítulo inteiro, porque em algum momento você não vai estar legal aquele dia, não vai cooperar para que você leia o capítulo inteiro, e aí você já vai ficar desanimada, já vai gerar tudo isso que eu trouxe até ao presente momento nesse vídeo para você. Então comece fazendo pequenas coisas. Começou a fazer um curso online, enquanto você não concluir aquele curso, não compre outro curso. Ou seja, qual é o segredo de tudo? Comece dando pequenos passos. À medida que você for avançando nesses pequenos passos, você vai aumentando a sua autoconfiança, vai aumentando a sua capacidade de conquista para que você não se torne uma pessoa frustrada. Então tenha o volume das suas expectativas certo, correto. Comece pequeno para que você possa alcançar coisas grandes.